Atos 10. Eu vou me esforçar muito para poder fazer esse capítulo aqui em menos de 10 minutos. Eu sempre tenho o objetivo de fazer esses vídeos de até 10 minutos. Confesso que nem sempre eu consigo, daí eu tenho que acelerar na edição. Então, se ficar muito acelerado, se eu passar muito, você desacelera aí, porque tem como se desacelerar um pouquinho. Bom, eu penso que tem, na verdade. Espero que tenha. Ou espero que eu não passe dos 10 minutos. Enfim, esse texto, na verdade, me levou lá. Eu consegui completamente, assim, ver essa cena. Não sei se eu vi exatamente como era, mas algumas coisas foi muito real para mim. E Deus falou muito no meu coração, várias coisas me chamaram a atenção aqui nesse capítulo. Bom, esse capítulo começa com um homem chamado Cornélio, e teve várias coisas assim que me chamou a atenção sobre ele, de coisas que ele era considerado, né, pelas pessoas. E eu anotei aqui 3 coisas. Ele era considerado um gentio, considerado impuro e considerado inimigo. Mas a palavra diz que ele era devoto, temente ao Senhor, dava generosamente e orava regularmente. Isso aqui, de cara, já fala muito conosco. Porque pode ser que somos consideradas muitas coisas pelas pessoas e pelo mundo, mas o que importa mesmo é a nossa identidade em Cristo e o que a palavra diz que nós somos. Cornélio era considerado, essas coisas entre elas, inimigo porque ele fazia parte de um sistema que dominava Israel. Mas aí o texto, então, faz questão de mostrar, na verdade, quem ele era. E, sinceramente, isso acaba quebrando uma ideia de que Deus só olha para um grupo específico de pessoas. Porque enquanto muita gente religiosa se achava perto de Deus, existia um homem de fora buscando sinceramente e de todo o coração o Senhor. Então, um dia, Cornélio, ele ora às 3 horas da tarde, o que nos leva a perceber que ele já estava até praticando algumas coisas da cultura judaica, e um anjo aparece. E imagina a cena, porque o texto diz que Cornélio ficou completamente aterrorizado. Então, esses encontros com algo sobrenatural na Bíblia, normalmente eles não são tratados como uma coisa normal, como uma coisa simples. Então, o anjo, ele na verdade manda Cornélio chamar Pedro e manda enviar, na verdade, alguns homens para poder chamar Pedro. E enquanto isso, do outro lado da história, Deus também começa a trabalhar com Pedro. Porque aqui a gente vai ver nessa história, Cornélio sendo transformado e Pedro sendo preparado. Na verdade, assim, os dois estavam sendo transformados e preparados para alguma coisa. Então, Pedro, ele está, então, lá do outro lado da história, né? Começando aqui no verso 9. A cena aqui muda. Pedro sobe no terraço para orar. Enquanto ele está esperando a comida, ele entra, assim, num transe e tem uma visão. Essa visão é um grande lençol descendo, cheio de animais considerados impuros para os judeus. E aí ele ouve uma voz que diz para ele se levantar, matar e comer aqueles animais. E Pedro imediatamente responde: de forma nenhuma, Senhor. E segundo a tradição judaica, aquilo era impuro. Esses animais eram impuros, por isso que ele disse que não. E isso daqui é muito forte, porque Pedro, a gente percebe então que Pedro carregava ainda muitas barreiras culturais dentro dele, apesar de que ele estava hospedado aqui, eu não sei se ele estava hospedando ou morando com esse curtidor de couro. Essa profissão também considerava as pessoas como impuras, porque o curtidor de couro, eles tocavam em cadáveres de animais mortos. Então, ele provavelmente precisaria de uns 7 dias para ficar limpo e se considerar puro novamente, mas, de repente, ele não tinha chance de ser limpo pela lei, de ter esse tempo dos 7 dias, porque era a profissão dele. Então, ele já estava na casa de alguém que meio que quebrava um parâmetro. Mas aí o que acontece? A gente percebe que Pedro, mesmo depois de andar com Jesus, mesmo depois do Pentecostes, ele ainda tem essas barreiras dentro dele, apesar de que ele estava aqui hospedado na casa desse curtidor de couro. Isso, na verdade, mostra, eu percebi que Deus, ele vai transformando as pessoas por processo. E eu até anotei que Pedro estava progredindo no conhecimento da graça. Mas o que me chamou bastante atenção aqui, até não foi tanto até a questão da visão, me chamou também a atenção, mas o que Deus falou assim no meu coração, é que muitas vezes nós deixamos de fazer algo para o reino ou na igreja porque a gente acha que a gente não está preparado, que nós não temos conhecimento o suficiente. E é claro que a gente não deveria fazer sem preparo, só que também às vezes vai passando o tempo e a gente não se prepara. E a gente continua não buscando mais e a gente se acomoda o nosso estilo de vida. E às vezes as portas da igreja não podem se abrir porque nós mesmos meio que bloqueamos um sentido assim, não tem um exemplo, não vamos fazer evangelismo, porque se as pessoas virem, quem vai cuidar dessas pessoas? Nós não estamos preparados para um crescimento da igreja. Então, se a gente pensa dessa maneira, quando nós vamos nos preparar?
Quando que nós vamos adquirir mais conhecimento da graça? Quando que nós vamos aprender mais sobre o Senhor e sobre a palavra? Quando que nós vamos permitir que o Senhor transforme as nossas vidas? Porque às vezes a gente fica vivendo tempo após tempo dessas desculpas e às vezes a nossa igreja não avança por causa disso. Nós não avançamos no reino por causa disso. Porque o chamado aqui para irmos e fazer discípulos, o chamado é para todos nós. Então isso me chamou muito a atenção, que eles, não só Pedro, mas na verdade que todos os discípulos, as pessoas estavam progredindo no conhecimento. Eles entendiam algumas coisas, mas não entendiam ainda todas as coisas. E mesmo assim eles estavam avançando. Então nós precisamos ter essa coragem de avançar, também de cumprir o nosso chamado e o nosso propósito, mesmo sem conhecermos. Mas obviamente buscarmos um conhecimento, buscarmos aprimorarmos o nosso conhecimento. Voltando aqui para o texto. Quando ele tem essa visão, ele ouve então a voz, e ele diz que ele não vai comer, não vai matar. E a voz diz para ele: não chame de impuro aquilo que Deus purificou. E essa visão se repete por 3 vezes, como se Deus estivesse quebrando algo profundamente enraizado dentro de Pedro. E enquanto Pedro ainda tenta entender aquela visão, está naquele processo ali ainda, os homens que foram enviados lá do outro lado por Cornélio chegam aonde ele estava. E o Espírito Santo fala para Pedro ir com ele sem hesitar. Até parece que, Espírito Santo, até parece não, com certeza o Espírito Santo sabia que provavelmente ele hesitaria de ir. Então ele já falou logo: não, vai sem você hesitar, a ordem é para você ir. E aqui em Atos muda daí completamente o rumo da igreja, porque até então o evangelho estava realmente avançando, mas principalmente entre os judeus e os samaritanos. Mas agora Deus começa a deixar tudo muito claro, que o evangelho também era para os gentios. Então Pedro, ele vai, até a casa de Cornélio, entra lá na casa, e isso talvez pareça algo simples para muita gente hoje, mas para um judeu daquela época, isso realmente quebrava muitas barreiras, não só religiosas, mas também culturais. E é maravilhoso porque Pedro começa reconhecendo isso. Ele basicamente diz: agora eu entendo que Deus não faz acepção de pessoas. E isso é muito forte, porque o reino de Deus não poderia ser construído sobre um favoritismo humano. Então Pedro, ele começa a falar, e essa parte eu achei linda, eu li várias vezes. Ele começa a falar sobre Jesus, sobre a sua vida, sobre a morte, a ressurreição, porque de novo, em Atos, tudo sempre volta para Jesus. Enquanto Pedro ainda está falando, o Espírito Santo, pela primeira vez aqui relatado em Atos, desce sobre aquelas pessoas gentias antes de serem batizadas. Os judeus que estavam ali, porque um pouquinho antes diz que Pedro não foi sozinho, ele foi acompanhado por algumas pessoas. Então, não sei se eles quiseram ir, se eles andavam juntos, se Pedro não quis ir sozinho, mas existiam pessoas que estavam acompanhando Pedro, e eles ficaram em choque quando isso aconteceu, porque agora Deus estava mostrando claramente que a sua presença não estava limitada a um grupo específico de pessoas. Isso aqui é uma virada gigantesca na história da igreja, na história bíblica, porque o evangelho vai começar a atravessar fronteiras culturais de uma forma definitiva. Aí Pedro pergunta: alguém pode impedir que eles sejam batizados? Porque se Deus já tinha recebido aquelas pessoas, quem eram eles para impedir o batismo nas águas? E sinceramente, Atos 10 fala muito sobre barreiras. As que existiam nos judeus, as que existiam em Pedro, as que existiam culturalmente, e Deus vai quebrando todas elas uma por uma. O evangelho nunca foi sobre construir muros. Foi sobre derrubar os muros e alcançar as pessoas. Deus, ele não estava expandindo a igreja. Ele estava expandindo o coração dos discípulos. Isso é muito forte. Se a gente pensar nisso com muita sinceridade hoje, a gente pode até parar para pensar se em nós existe algum tipo de preconceito, de julgamento, que Deus talvez esteja tentando quebrar dentro de nós. Sabe, será que a gente às vezes limita quem Deus pode alcançar através das nossas vidas? Será que existe alguma área onde Deus está tentando mudar a nossa forma de pensar? O nosso coração tem que estar aberto para as pessoas que são diferentes de nós. Isso às vezes assusta. Mas nós precisamos ter o nosso coração aberto. Porque quando Deus começa a mover a igreja, Ele também começa a transformar o coração dela. Deus abençoe.